FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje, terça-feira, dia 10 de julho de 2012. Bom dia a você que nos ouve em todo o Brasil. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Écio Santana. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão para hoje em Goiânia é de céu claro, a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 30 graus. O teor de umidade relativa do ar estará variando entre 90% e 30%. E neste momento os termômetros marcam 18 graus em Goiânia. 7,2 agora. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, alimento e transporte deixam Rio com maior inflação do país. Folha de São Paulo, contra a crise, Dilma libera restituição recorde do imposto de renda. O estado de São Paulo, o mercado pressiona a Espanha e a Europa acena com alívio. Correio Brasiliense, preso advogado do golpe das adoções. A justiça determinou ontem a prisão de 2 acusados de envolvimento no esquema. Valor econômico, elétricas pressionam por definição sobre concessões. Estado de Minas, partidos se mobilizam contra Kassab. Jornal do Comércio, educação avança no estado de Pernambuco. IDEP de 2011 revela melhoria na rede estadual, superando metas. 0 hora, retrato do descontrole. A mulher que passeia com o cão em frente à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul numa tarde de março deveria estar no parlamento trabalhando. Brasil Econômico, fomos traídos em Belo Horizonte, desabafa Rui Falcão, presidente do PT. O Popular, aumenta a briga por vagas de prefeito e vereador. Diário da Manhã, Juquinha solto, ex-presidente da Valec deixou ontem a carceragem da Polícia Federal. 7 horas 3 minutos em Goiânia agora. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Sem dinheiro. Cerca de 150 funcionários da Prefeitura de Palmelo de Goiás, que fica a 125 quilômetros de Goiânia, estão sem receber há 4 meses. Desde março, a Prefeitura não realiza os pagamentos. Os funcionários já estão sem saber o que vão fazer. Entre os servidores, o clima é de indignação. Escola de Governo ganhou nova sede ontem. O ex-governador Henrique Santilo foi homenageado com o nome da unidade de capacitação dos servidores públicos do Estado. Localizada na rua C-135, no Jardim América, em Goiânia, a nova sede da Escola de Governo possui 11 salas de aula, 2 laboratórios de informática, uma sala com recursos multimídia, um auditório e 12 salas de uso administrativo e áreas comuns. O auditório recebeu o nome do jornalista Jorge Taleb. A nova sede da Escola de Governo passa a se chamar Henrique Santilo, representado na cerimônia de ontem pela filha Carla Santilo. Bom, para nós, que agora está fazendo 10 anos, da morte dele, a gente vê que as ideias dele ainda estão presentes, ainda estão vivas, porque a Escola do Governo, na época do governo dele, há mais de 20 anos atrás, também existiu. A nova Escola de Governo vai juntar experiências de todas as escolas da administração pública estadual, exemplos da saúde, polícia militar e Emater. O secretário de Gestão e Planejamento, José Pivec, divulgou os cursos que farão parte da nova rede estadual de capacitação. Visitas técnicas internacionais, seminários da INSEAD da França, que é a Escola de Negócios da França, sendo realizado no estado de Goiás, cursos de pós-graduação, workshops de atividades de interesse, quer dizer, para cada programa, quer seja para alta administração, quer seja para o planejamento, quer seja para a formação de gerente, quer seja para incremento de receita, nós teremos diversos
diversas atividades para podermos capacitá-lo. O governador Marconi Perillo homenageou o jornalista Jorge Taleb e o ex-governador Henrique Santilo e reconheceu a importância da capacitação do servidor público através da escola de governo. Qualificar o servidor público significa mostrar-lhe as direções que buscamos e a intenção que queremos entre o serviço público e a cidadania. O servidor qualifica-se e, ao mesmo tempo, se predispõe a um trabalho com maior produtividade. Ao mesmo tempo, o serviço público avança em seu dever de acolher as demandas da população com atenção e cortesia. E, além disso, ganha também a população que tem seu acesso facilitado e ganha mais tempo para se dedicar à família e a outras demandas próprias. Um serviço que agrada muito Marconi Perillo e representa uma revolução na administração pública estadual. Citado ontem por ele, foi o VaptVupt. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7/6. CPI da Assembleia Legislativa de Goiás vai ouvir hoje mais 4 depoimentos. A comissão realiza hoje a sua 11ª reunião e estão agendados os depoimentos dos delegados da Polícia Civil Aredes Corrêa Pires, Niteu Chaves Júnior, Juraci José Pereira e do coronel da Polícia Militar Sérgio Katayama. Um dos pontos investigados pela comissão é a relação da construtora Delta com a Prefeitura de Catalão. O relator deputado Thales Barreto do PTB justifica. Indiscutivelmente, a Catalão é o município que mais tem contratos com a empresa Delta. Por sinal, está sendo fiscalizado pelo Ministério Público ao ponto que o próprio Tribunal de Contas dos Municípios fez a Delta devolver R$600 mil aos cofres da Prefeitura Municipal de Catalão. E é um município que, com certeza, tem que ser investigado muito porque o maior número de contratos possui. Dentre as inúmeras críticas dos deputados de oposição quanto aos trabalhos da CPI está o atraso no envio de documentos solicitados ao TCE. A cobrança é feita pelo deputado Mauro Rubem, do PT. Nós aprovamos aqui no dia 15 de maio, para que em 10 dias tivéssemos a cópia dos contratos da Delta, dos aditivos e tudo. Nós já estamos em julho e esse material não chegou. Agora, em relação ao Tribunal de Contas do município, não tem lugar para colocar tanto material. Então há um interesse de tapar o sol com a peneira. Nós vamos continuar buscando a verdade, doa a quem doer, e não vamos aceitar as respostas não serem dadas para a sociedade. Na reunião de hoje também deverão ser votados 22 requerimentos propondo convocação e intimação de pessoas para deporem. Dentre elas, os empresários Carlos Augusto Ramos, Carlos Cachoeira, André Luiz Mendes, Euclides Neri, Luiz Alberto Rassi, Pedro Abrão Júnior. O requerimento para intimar Carlos Cachoeira, que provocou muita polêmica na semana passada, é assinado por 4 deputados: Thales Barreto, do PTB, Mauro Rubem, do PT, Túlio Isaac, do PSDB e Daniel Vilela, do PMDB. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h08. Equipes da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral vão simular durante esta semana o ambiente de votação com as urnas biométricas. A simulação será feita em 5 órgãos públicos. Através de urnas testes, o funcionário público e eleitor de Goiânia, que já fez sua revisão do título eleitoral, poderão participar da votação simulada. O primeiro teste já aconteceu ontem com os servidores do próprio tribunal. Hoje as urnas estarão no Ministério Público, amanhã no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, quinta-feira no Tribunal de Justiça e na sexta-feira na CELP. Os nomes dos candidatos são fictícios tanto para prefeito quanto para vereador, pois o que conta é o funcionamento da urna. 7/9. O mundo em sua casa. Política Nacional. O desembargador federal Mário César Ribeiro, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, manteve a liminar que proíbe a divulgação de salários dos servidores públicos federais nos 3 poderes. Ribeiro negou o pedido da Advocacia Geral da União para suspender a decisão do juiz federal Francisco Neves, da 22ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, que suspendeu a divulgação dos rendimentos do funcionalismo da União na internet até que a Justiça julgue o assunto. Senador goiano Demóstenes Torres disse que uma possível cassação de seu mandato seria uma grande injustiça. Há 2 dias da sessão que vai definir seu futuro parlamentar, o senador Demóstenes Torres fez seu 6º discurso em defesa do seu mandato na tarde desta segunda-feira. A sessão que vai votar o requerimento que pede a cassação do mandato do parlamentar será realizada na manhã desta quarta-feira, a partir das 10 da manhã. Conforme o parlamentar, se ele fosse cassado, seria a maior injustiça da história do parlamento brasileiro. Demóstenes voltou a falar que não conhecia as atividades ilícitas de Carlinhos Cachoeira. Não conhecia as atividades de Carlinhos Cachoeira investigadas pela Operação Monte Carlo.
Enfim, reafirmo a minha inocência e asseguro que estou sacrificado por uma grande injustiça. Insisto que não há provas contra mim e estas carnavalizadas pela imprensa são ilegais e foram montadas. Insisto que minha defesa está sendo cerceada, principalmente por causa da pressa exigida pela mídia. O senador falou durante 21 minutos para novamente um plenário praticamente vazio. O senador gaúcho Pedro Simão era um dos poucos que ouvia atentamente o discurso do goiano. Na semana passada, o parlamentar contou que abraçou Demóstenes, acusado de ter quebrado o decoro parlamentar por ter, de acordo com as denúncias da Polícia Federal, utilizado seu mandato para beneficiar os negócios do contraventor Carlinhos Cachoeira, desejando força para superar esse momento. Simão comparou a situação vivida por Demóstenes com a do ex-presidente Fernando Collor. Claro que eu abracei. Eu abracei e disse para ele, olha, Demóstenes, eu estou rezando por ti, eu sou franciscano, eu estou rezando por ti todos os dias para que Deus te dê um rumo, te dê uma orientação. Olha, isso que está te acontecendo pode ser horrível, mas pode dar volta. Se o Collor, que é o Collor, foi caçado a presidente da República, cumpriu os 10 anos e voltou, tu pode te recuperar e voltar. Caso tenha cassação aprovada, Demóstenes Torres terá seus direitos políticos suspensos por 8 anos, a contar do fim de seu mandato parlamentar, que encerraria em 2019. Se isso ocorrer, Demóstenes só poderá voltar a disputar eleições a partir de 2027, quando tiver 66 anos. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7:12. O Supremo Tribunal Federal vai dar acesso privilegiado aos advogados dos réus do Mensalão durante o julgamento, que vai ter início em 2 de agosto. Eles vão ter acesso prioritário ao plenário e assentos reservados. Cada um dos 38 réus do Mensalão vai ter direito a um assento acrescido de mais 3 para os seus defensores. Com isso, vão ser destinados 152 dos 246 assentos do plenário apenas para os réus e seus advogados. O STF marcou sessões diárias a partir do dia 2 de agosto apenas para ouvir a defesa dos réus do Mensalão. Cada advogado vai ter 1 hora para defender o seu cliente. O Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, vai ter 5 horas para apresentar as provas do Mensalão logo após o início do julgamento. CUT aumenta a pressão sobre presidente Dilma por salário maior. Às vésperas de enfrentar um acampamento de servidores públicos na esplanada dos ministérios, mobilizados para uma greve geral do funcionalismo, a presidente Dilma Rousseff pôs fim à lua de mel do governo com a Central Única dos Trabalhadores, braço sindical do PT. A interlocutores deixou claro que está mais preocupada com o controle dos gastos públicos. A principal orientação de Dilma Rousseff para lidar com as reivindicações dos servidores, mobilizados pela CUT, é resistir às pressões que elevem os gastos com o pessoal, hoje em quase 200 bilhões de reais anuais. A orientação é baseada na expectativa de um crescimento ainda menor da economia neste ano. O governo federal informou que autorizou o desconto dos dias de paralisação de servidores federais e diversos órgãos que estão em greve. Conforme o secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, principal interlocutor do governo com os movimentos sociais, o governo segue analisando o aumento, mas com uma intensa preocupação diante da crise financeira mundial. Toda a negociação sobre reajuste está centralizada no Ministério do Planejamento. É a ministra Miriam Belchior, que com sua equipe está dirigindo todo o processo de negociação, e o governo segue analisando as possibilidades, com muita preocupação em relação à questão da economia, confiando na maturidade dos servidores que estão vendo o que está acontecendo no mundo todo. Nós temos que ter um governo de muita responsabilidade, mas esse assunto seguirá sendo discutido sempre centralizado no Ministério do Planejamento. Segundo a assessoria de imprensa do Planejamento, cada órgão vai definir o período exato do corte do ponto em razão da paralisação. Ainda conforme a assessoria, o Ministério segue a norma legal ao autorizar os cortes. Agência Rádio Web, de Brasília, Ronaldo Berwanger. Agora em Goiânia são 7:14. Morre no Rio o jurista Arnaldo Susequinde. Ele foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho de 1965 a 1971 e ajudou a formular a consolidação das leis do trabalho, sancionada por Getúlio Vargas. Susequinde morreu aos 95 anos. 7:15. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou nesta segunda-feira que se surpreendeu com a mensagem de apoio do ex-presidente Lula à sua candidatura nas eleições de 7 de outubro, em que tenta o 4º mandato. O mandatário criticou a oposição de querer se inspirar nas ações do presidente brasileiro para promover Henrique Capriles e ter mudado de opinião quando ele declarou apoio a Chávez. 7:15. O mundo em sua casa.
Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O secretário estadual de Segurança Pública de Goiás, João Furtado, determinou que a diretora-geral da Polícia Civil, Adriana Corsi, e a titular da Delegacia de Investigação de Homicídios, Adriana Ribeiro, acompanhem pessoalmente as investigações da morte do advogado Davi Seba. Já está marcada para amanhã reunião entre João Furtado e o presidente da OAB Goiás, Henrique Tiburcio. Polícia investiga atentado contra o prefeito de Bom Jesus de Goiás, Cleudes Bernardes. Ele foi atingido por 2 tiros na última sexta-feira. A polícia tem 2 suspeitos, mas não quer repassar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. A delegada Zoen Magda Albarello informou que tem algumas linhas para o trabalho que apura o atentado contra o prefeito de Bom Jesus de Goiás. Uma linha seria motivação pessoal, a outra poderia ser motivação pessoal mais política ou só motivação política, porque eram muitas pessoas que teve desentendimento com o prefeito, né? Várias pessoas estão sendo ouvidas. Qualquer pista pode ajudar na investigação. O prefeito à reeleição do município de Bom Jesus de Goiás, Cleudes Bernardes, do PSDB, sofreu um atentado e foi atingido por um dos tiros no ombro. O outro tiro atravessou a lataria do veículo em que o tucano estava. Ele chegava na propriedade rural onde mora. Uma pessoa aguardava de tocaia e efetuou os disparos. O prefeito, conhecido como Baré, foi encaminhado para o hospital de Barra do Garças, onde se encontra, e falou sobre o atentado. Eu estou em fase de recuperação, estou recuperando bem. No quadro clínico, segundo os médicos, está evoluindo. É certo, com a mutilação do braço esquerdo e 2 estilhaços no pescoço, sendo que um está na traqueia, posteriormente outra cirurgia, 2 estilhaços também no pulmão, um na costela e o braço esquerdo vai ter que fazer um implante de uma prótese do meu braço. A direção da Associação Goiana de Municípios, AGM, manifestou repúdio à ação contra o prefeito e ainda cobrou das autoridades que sejam feitos todos os esforços para esclarecer os fatos. Yara Galvão, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h18. Um comerciante de 35 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos na cidade de Rio Verde. No momento da prisão, ele estava dentro de seu comércio no bairro Veneza. Segundo a polícia, o crime aconteceu no último dia 26 por volta das 6h30 da manhã, quando a vítima ia para a escola. Esposa do cronista esportivo que foi assassinado em Goiânia disse que ele falou a ela, dias antes de morrer, que estava com problemas em decorrência dos comentários que fazia sobre futebol. Na primeira vez em que falou com a imprensa após o assassinato do filho Valério Luiz, o cronista esportivo Manuel de Oliveira pediu ajuda dos colegas, das autoridades e da população para tentar elucidar o crime, ocorrido na última quinta-feira no setor Serrinha, em Goiânia. Segundo Mané, Valério não tinha inimigos, dívidas, envolvimento com drogas ou outras mulheres fora do casamento. Fato que reforça a suspeita de que ele tenha sido executado em decorrência das pesadas críticas que fazia, no rádio e na TV, a dirigentes esportivos e clubes de futebol de Goiás. As pessoas, às vezes, que ele pode ter criado inimigos, foi através dos seus comentários duros, às vezes pesados, no futebol. Ele não comentava basquete, ele não comentava voleibol, ele só comentava futebol. Quem conhece, e muita gente conhece, sabe que o Valério não deixava para amanhã o que tinha que falar hoje. Doesse a quem doesse, a verdade ele falava. Casada com Valério há 7 anos, a advogada Lorena Nascimento disse que o marido havia relatado a ela estar sofrendo retaliações em decorrência dos comentários que fazia. Ele comentou comigo, não exatamente ameaça,
mais os problemas que ele estava tendo. E ele disse que eram problemas muito sérios em relação a algumas pessoas do meio do futebol e ele estava muito preocupado com isso. O caso está sendo investigado por uma força-tarefa da Polícia Civil composta por 10 delegados e mais de 40 agentes. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. O cantor Pedro Leonardo, de 25 anos, teve alta e deixou na tarde de ontem o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O jovem ficou mais de 2 meses internado no Centro Médico Paulistano, onde se recuperou de um grave acidente de carro ocorrido em 20 de abril. De acordo com Ed Cury, assessora de imprensa de Leonardo, pai de Pedro, o cantor não terá sequela alguma do acidente. Já foi feita a avaliação, ele não vai ter sequela nenhuma, graças a Deus. Esses próximos 2 meses são totalmente dedicados a sono e fisioterapia. Ed Cury também destacou que Pedro Leonardo estava ansioso para voltar para casa. Do acidente, na verdade, ele não conversou nada. A gente tem orientação dos médicos também, de quando ele quiser conversar, ele vai conversar. Mas nesse momento o anseio dele mesmo era ir para casa, ficar perto da família. Para finalizar, a assessora falou sobre como a família está reagindo a esse momento. Alegres e agradecida a todas as ações desse povo brasileiro. Qual é o pai que, quando percebe que o filho é tão querido no Brasil inteiro assim, fica emocionado demais e tudo, né? O cantor Pedro Leonardo deixou o hospital numa cadeira de rodas. Ele vestiu uma camiseta com os dizeres "Nunca desista" em inglês. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. E a menina que se afogou em piscina de berçário em Goiânia também recebe alta. A menina Andressa, de 1 ano e 9 meses, que se afogou na piscina de um berçário no setor Serrinha, em Goiânia, foi liberada depois de ficar 7 dias internada no Hospital da Criança. A delegada da Criança e do Adolescente, Renata Vieira, afirma que as investigações apresentam indícios de que o acidente foi causado por negligência. Nós estamos numa linha de investigação, de um fato típico de uma lesão corporal culposa. Então, entendemos que existiu a negligência, mas ela foi parcelada em condutas de cada uma das pessoas que estavam envolvidas com o fato. Por quê? Com relação aos proprietários da creche, nós percebemos que só após a ocorrência do fato, eles colocaram cadeado, eles contrataram uma moça para trabalhar numa sexta-feira e na segunda ela já ficou responsável por essas crianças. E também as monitoras que estavam no local do fato, que uma delas não observou o portão da piscina que estava aberto, bem como a monitora mais recente que acabou não prestando atenção nas crianças da forma como deveria. Ela simplesmente acabou afirmando aqui na delegacia que teria dado as costas das crianças para olhar as demais que estavam no carrinho e não percebeu, não prestou nem atenção no menino. Essas foram as palavras dela. De acordo com a delegada Renata Vieira, até o momento, os pais das crianças vítimas do afogamento não prestaram queixa contra os donos do berçário. O pai de Andressa, Fabrício Martins, fala da alegria de ter a filha de volta para casa. Nós estamos muito felizes de tê-la aqui novamente no lar. Graças a Deus ela não vai ficar com nenhuma sequela. O menino Isaac, de 2 anos, continua em coma, internado na UTI do Instituto Goiano de Pediatria. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. O Ministério Público de Goiás instaurou um inquérito para apurar a suspeita de que centros de formação de condutores credenciados ao Detran estariam falsificando endereços de candidatos. O objetivo da falsificação é a transferência da tramitação do processo de habilitação para cidades do interior, o que tornaria mais fácil a aprovação dos candidatos. Entre as fragilidades relatadas estão a facilidade na prova prática de direção, além da não realização ou realização parcial do curso teórico e das aulas práticas de direção. 7h24. Goiás atinge meta de vacinação contra pólio e fica em segundo lugar entre os estados no Índice Nacional de Cobertura Vacinal. Apesar dos bons números, a campanha ainda continua em alguns municípios, como Goiânia, por exemplo. Foram aplicadas 437.688 doses da vacina contra a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Esse número corresponde a 99,28% da meta. Clécia Vec, que é gerente de imunizações da Secretaria Estadual de Saúde,
comemora os números alcançados. A gente considera bastante positiva essa campanha. Goiás já alcançou a cobertura preconizada, que era de 95%, nós estamos com até hoje 99,28%. Ainda segundo Clécia, algumas parcerias foram essenciais para o trabalho desenvolvido. A gente não consegue pensar em campanha sem pensar em parceiros, né? Parceiros na divulgação, na mobilização, na otimização da vacina, que postos são montados em vários setores. Então a gente tem trabalhado muito com órgãos governamentais e não governamentais, tem dado certo, né? E são parceiros, igreja, Senac, SESI, sociedades científicas, né? Universidades, educação como um todo. Dos 246 municípios goianos, 193 alcançaram a meta do Ministério da Saúde, que é de 95% de cobertura vacinal. Em função disso, a vacinação continua em algumas cidades de Goiás. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Agora, o balanço dos acidentes nas estradas federais e estaduais em Goiás, com o repórter das estradas, Libório Santos. Exatamente, bom dia, Karina, bom dia, ouvintes da Brasil Central. Tivemos acidentes graves, hein? Nas últimas 24 horas, 29 acidentes, 22 feridos e 5 mortos. Os acidentes mais graves aconteceram nas rodovias estaduais. Colisão frontal ontem às 7h40 da noite, na GO 020, quilômetro 29, entre Goiânia e Bela Vista. Gol placa HHW4469, Juan, São Paulo. Cleiton Moreira dos Santos, vítima fatal. Suimei Alves Ribeiro, fatal. Débora Alves Ribeiro Souza, grávida de 5 meses, lesões graves. O segundo veículo Fiat Estrada, placa NKY 8661 de Goiânia, ao Roosevelt Cândido Siqueira, fatal. Portanto, 3 mortos e um ferido gravemente. A rodovia, inclusive, esteve interditada por algum tempo. Colisão frontal às 9h45, GO 156, quilômetro 41, entre Itapuranga e Itoraí. Scania, placa OGK 4762 de Goiânia, ao Rubens Gonçalves da Costa, fatal. Segundo veículo, caminhão Volks, placa NLN 0370 de Itapuranga, motorista não identificado. Todos os dois veículos bitrem. Capotamento às 5 da tarde, GO 428, quilômetro 10, entre Campinorte e Nova Iguaçu. Fiat Uno, placa KCD 4142, João Ferreira da Silva, vítima fatal. Navanda Ferreira Mendonça, lesões leves. Flaviana Ferreira Mendonça, lesões leves. João Nunes de Souza, lesões leves. Iracema Souza Gomes, lesões graves. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora são 7h28 em Goiânia. Hoje é o último dia para pedir isenção da taxa do vestibular da UFG. O desconto de 100% no valor da inscrição para o vestibular da Universidade Federal de Goiás só é concedido a estudantes que cursaram os últimos 5 anos em escola pública com renda familiar de até R$ 622 por pessoa. O prazo para a isenção da taxa de R$ 110 termina hoje, como explica a assessora da Secretaria Estadual de Educação, Vanessa de Almeida. Ele tem que informar o seu CPF, a renda familiar per capita, que não deve ultrapassar o limite de R$ 622, e fazer a inscrição. Tem um site que pode informar os documentos necessários, né? De acordo com a Superintendência de Ensino Médio, alunos do EJA também têm direito à isenção da taxa. Também os estudantes que fazem parte da educação de jovens e adultos, a EJA, né? Da rede pública. O vestibular da UFG 2012-2 vai selecionar 4.000 candidatos em Goiânia, 450 em Catalão, 400 em Jataí e 150 na cidade de Goiás. O edital pode ser consultado em vestibular.ufg.br. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h30. O ex-presidente da Valec, Juquinha das Neves, deixou ontem a carceragem da Polícia Federal em Goiânia, onde estava preso desde a última quinta-feira por decisão da Justiça Federal, por meio da Operação Trem Pagador. Juquinha é acusado de desviar recursos das obras da Ferrovia Norte-Sul. E a polícia encontrou 2 fazendas no norte de Goiás com 712 alqueires e 1.070 alqueiros, supostamente que pertencem ao ex-presidente da Valec, José Francisco das Neves, o Juquinha, preso durante a Operação Trem Pagador.
Segundo a Polícia Federal, essas duas propriedades estão em nome da esposa de Juquinha e dos 2 filhos do casal. Conforme as investigações, Juquinha ainda seria dono de mais 4 fazendas. Uma dessas fazendas fica a cerca de 30 quilômetros do município de Mundo Novo, a 430 quilômetros de Goiânia, possui 712 alqueires e estaria avaliada em 21 milhões de reais. A segunda fazenda fica perto do município de Nova Crixás, a 392 quilômetros de Goiânia e tem 1.070 alqueires. Agora em Goiânia são 7 horas e 31 minutos. A Polícia Militar e a Associação dos Bancos de Goiás e Tocantins se reuniram ontem com o objetivo de traçar novas estratégias para combater o crime contra a saidinha de banco, o uso dos chupa-cabras, que são aqueles aparelhos que fazem a leitura e clonagem de cartões de crédito, e ainda combater os sequestros relâmpagos. O comandante de policiamento da capital, Coronel Márcio Queiroz, está conosco. Muito bom dia para o senhor, Coronel. Bom dia, Écio, bom dia, Karina, e bom dia aos ouvintes do mundo em sua casa. Coronel, já há novas medidas traçadas para enfrentar esse tipo de crime? Olha, então, esse trabalho aí nós já estamos implementando, né, já intensificando, tendo em vista que nós já temos aí desenvolvido junto às BAN, né, agências bancárias, medidas no sentido de fazer com que os clientes, né, do sistema bancário, que opera aí os caixas eletrônicos, mesmo fora do expediente, não sejam vitimados, né, além da postura da polícia em averiguar os possíveis bandidos, né, que estão envolvidos nessa prática criminosa, né, de lesionar aí os clientes dos bancos, mesmo a saidinha de banco, e ainda orientar, né, esses correntistas, os clientes, que não sejam uma vítima fácil. Então ontem, na reunião com a ASBAN, nós procuramos justamente aprimorar, né, esse trabalho junto aí à população que se usufrui, né, do sistema bancário. A polícia vai estar presente. E os bancos, o que eles vão fazer para completar a operação? Olha, nós temos conversado com a ASBAN, né, que alcança aí os gerentes das várias redes bancárias, no sentido de que os gerentes, né, informem ao cliente dele ali, quando for sacar algum valor, né, em espécie, que, lógico, se for imprescindível, não puder utilizar ali a facilidade que o sistema bancário oferece no caso de transferência de valores, ou mesmo efetuar o pagamento dos seus funcionários. São pequenas empresas que ainda temos o hábito de ir pagar em espécie, e aí nisso alguém ali que tenha essa informação privilegiada acaba arquitetando um plano e praticando aí o crime, né, contra essa pessoa que vai estar transportando esse valor. Os gerentes dos bancos vão estar orientando o cliente para que acione a Polícia Militar, porque a Polícia Militar, ela disponibiliza para o correntista ali fazer a escolta, quando o valor ele assim entender que tenha um significado maior, né, em termos de quantidade, para até a empresa, até a residência, ou vice-versa, da empresa para o banco, ou do banco para a empresa, no sentido de minimizar a possibilidade de ter uma ocorrência dessa natureza. Na sua opinião, os bancos também devem tomar outras medidas, como a instalação de biombos nos caixas e também a contratação de seguranças nos terminais eletrônicos? Olha, nós já falamos com ele, o sistema de monitoramento eletrônico também, que para pegar ali a parte externa dos bancos, não só a parte interna, porque muitos bandidos ficam ali fazendo aquele levantamento, mapeamento das pessoas que estão adentrando, porque tem o contato no interior da agência com a outra equipe, né, dos bandidos que estão do lado de fora. Essa questão do segurança na região dos caixas eletrônicos ali, que eles separaram o acesso ao interior da agência, só se completa após a rotatória, né, a porta eletrônica lá. E tem aquela área de comum ali que fica os caixas eletrônicos. Aquilo ali também deve ter um segurança. Temos também essa questão dos biombos, que faz com que o indivíduo não mesmo que... É muito característico, identificado, aquela maquineta lá que conta o dinheiro, a cédula. Então, o indivíduo ouviu aquilo ali, ele identificando qual é o dos caixas que está efetuando o pagamento, ele já domina, né, o cidadão que vai sair com aquela importância. O biombo é importante porque cria a impossibilidade da visualização e não identificação do correntista que está fazendo o saque. Então, são medidas que nós estamos cobrando. Algumas redes já se adaptaram, a outras ainda não, porque, na verdade, existe uma legislação federal que regulamenta o funcionamento dos bancos em todo o território, mas nós temos avançados
E o nosso objetivo principal é fazer com que o cidadão não seja uma vítima fácil, ele realmente tenha uma atitude proativa, no sentido de que ele não seja vitimado pela ação desses meliantes que ficam aí na porta das instituições financeiras, só lesionando o cidadão ali, que vai desde o aposentado, o idoso, o empresário, ou o cidadão que faz alguma transação comercial ali, compra e venda de veículos, imóveis, etc., e acaba sendo vitimado por esses bandidos. Coronel, a gente só tem a elogiar iniciativas como essa da polícia e agradecemos ao senhor por nos atender. Um bom dia. Bom dia, Écio, bom dia, Carille, bom dia aos ouvintes aí do Mundo em Sua Casa. Agora em Goiânia, 7h36, conversamos com o Coronel Márcio Queiroz, que é o comandante de policiamento de Goiânia. E os municípios goianos começam a receber a vacina pentavalente. A tetravalente, que previne contra difteria, tétano, coqueluche e alguns tipos de meningite, vai ser aos poucos substituída pela pentavalente, que imuniza também contra a hepatite B. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás já começou a distribuir a nova vacina. A gerente de imunizações da Secretaria, Clécia Vec, explica como a pentavalente entra no calendário de vacinação. E a criança tem que tomar 3 doses, que é o 2º, 4º e 6º mês. E um reforço a cada 15 meses. Lembrando que é importante a criança tomar a hepatite B ao nascer, monovalente, a vacina hepatite B. E aí ela vai seguir o restante do esquema dela com a pentavalente. Em Goiás, cerca de 80 municípios já se capacitaram para gerenciar a nova vacina. A meta é que até a primeira quinzena de julho, todas as regionais de saúde realizem suas capacitações. Clécia Vec explica ainda quais são os benefícios da nova vacina. O Ministério tem investido muito na questão das vacinas combinadas. Ela tem uma vantagem: com uma única picada, a criança é protegida contra várias doenças e com isso, diminui a dor da criança, o medo da criança, a ida da mãe nas salas de vacina, no posto, e também em relação a recursos, ela é mais econômica já na questão de logística, que é menos agulha, menos seringa. Goiás recebeu 26.826 doses da pentavalente e a vacinação já começou nos municípios que terminaram a capacitação dos profissionais de saúde. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. A OVG abre inscrições para cursos profissionalizantes. As oficinas educacionais comunitárias Novo Mundo, Cândida de Moraes e Norte Ferroviário, unidades da Organização das Voluntárias de Goiás, estão com inscrições abertas para cursos profissionalizantes e de qualificação profissional. Os cursos oferecidos são de modelagem, corte e costura, cabeleireiro, manicure, informática, garçom, panificação, arte e culinária. De acordo com o coordenador-geral da OVG, Afrene Gonçalves, os participantes têm boas chances de conseguir um emprego. O mercado está muito competitivo e existe muitas vagas. Isso é competitivo de pessoas qualificadas, precisa qualificar. Então, a demanda por profissional qualificado é muito grande e nós sabemos que existe muitos jovens que estão desempregados e ficam em uma situação de vulnerabilidade social. Então é uma oportunidade muito grande que esses jovens possam procurar essas 3 oficinas educacionais comunitárias para receber esse curso gratuitamente. As capacitações são de graça e começam a partir do dia 30 de julho. No total, são oferecidas mais de 700 vagas. As inscrições podem ser feitas nas próprias unidades. Os candidatos devem ter entre 14 e 29 anos e é necessária a apresentação de documento pessoal e comprovante de endereço. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. Banco do Brasil lança plano de safra agrícola e crédito de habitação rural em Goiás. O Plano Safra Agrícola 2012-2013 tem uma projeção de investir 5,8 bilhões de reais em Goiás no agronegócio empresarial e familiar. De acordo com o superintendente do Banco do Brasil em Goiás, Alcino Pereira da Silva Filho, as principais mudanças no plano estão relacionadas às taxas de juros e aos limites de crédito por produtor. No ano passado ela tinha uma taxa de juros de 6,75% ao ano. Nessa nova safra 2012-2013 ela passa a ser de 5,5% ao ano. E o limite
limite, no caso, por produtor rural para tomar de custeio com esses recursos, que nós chamamos de recursos controlados, que era de R$650 mil por produtor, passou para R$800 mil por beneficiários safra. O crédito de habitação rural faz parte do programa Minha Casa Minha Vida e vai beneficiar trabalhadores do campo que tenham comprovação de renda bruta de até R$60 mil por ano. O superintendente do Banco do Brasil em Goiás, Alcino Pereira da Silva Filho, explica detalhes do crédito. Esses beneficiários serão divididos em 3 grupos. O chamado grupo 1 seria aqueles que têm renda até R$15 mil. Para esses clientes, na verdade, não há cobrança de encargo financeiro para essas linhas. E eles podem tomar até R$25 mil para a produção de unidades habitacionais rurais e R$15 mil para reformas. O prazo de pagamento seria de até 4 parcelas anuais. Também o grupamento 2, que são para beneficiários com renda acima de R$15 mil e até R$30 mil. Já nesse caso, haverá encargos financeiros. E também temos o grupo 3, que contempla os produtores com renda entre 30 e 60 mil por ano. O governo federal pretende financiar 100 mil unidades habitacionais até 2014. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Hora oficial do Brasil, em Goiânia, 7h41. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O transporte clandestino é crime que dá cadeia, apreensão do veículo e multa. Para quem usa, a pena tem sido ainda mais pesada: a morte. Os veículos usados no transporte clandestino são irregulares. Além de velhos e não vistoriados, muitas vezes o condutor não possui habilitação. O risco de sofrer um acidente e morrer no caminho é muito maior do que você imagina. Denuncie. 0800 704 3200. Agência Goiana de Regulação e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. O principal destaque desta terça-feira do futebol goiano foi a demissão do técnico Hélio dos Anjos no Atlético Clube Goianiense. O treinador se sentiu humilhado e chegou a dizer isso após a derrota diante do Náutico na última rodada do Campeonato Brasileiro. São 6 derrotas seguidas. Ele que dirigiu o Atlético por 40 dias desde o seu retorno naquela intersafra, se é que podemos colocar assim, na disputa do Campeonato Goiano para o início do Campeonato Brasileiro. O diretor de futebol, Adson Batista, disse que vai dar tranquilidade para o técnico que foi auxiliar de Hélio dos Anjos, Jairo Araújo, que vai ter um pouco mais de calma para trabalhar um novo nome para ser o novo técnico do Atlético. Voltou a tocar no assunto de René Simões, que pode, é claro, voltar a ser técnico do Atlético. No entanto, René Simões continua como coordenador de base das categorias do São Paulo. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. As 6 derrotas de Hélio dos Anjos no Atlético: 1-0 para o Grêmio, 2-0 para a Portuguesa, Coritiba 3, Atlético 0, Fluminense 4, Atlético 1, Flamengo 3, Atlético 2 e no último sábado, Náutico 1, Atlético 0 no estádio Serra Dourada. 7h42. Diretoria e torcida do Goiás cobram regularidade do time na Série B. O presidente do Goiás, João Bosco Luz, esteve ontem reunido com o técnico Anderson Moreira na Serrinha. Reunião de mais de 1 hora. Sempre após os jogos, o presidente tem conversado com o treinador sobre o rendimento do time. O que mais preocupa o dirigente é que o Goiás não tem uma regularidade nos jogos, não consegue manter um ritmo nos 2 tempos. Tem pela frente o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro. Um dos grandes problemas do Goiás nesta temporada, especialmente na Série B, é o número alto de gols sofridos. Em 9 jogos, foram 17 gols sofridos, média de quase 2 gols sofridos por jogo. O Goiás tem a 3ª pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro. E de quebra, perdeu seu principal zagueiro, Rafael Tolói, negociado com o São Paulo. Pelo menos por enquanto, a diretoria do Goiás não está falando sobre a contratação de um outro zagueiro. A diretoria confirmou ontem os preços dos ingressos para sexta-feira: R$10 a arquibancada, 40 a cadeira. Torcedores com a camisa do Goiás pagarão meia entrada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. A semana não começou muito bem para o volante Leandro Ferreira do América Mineiro. Antes de chegar aos treinos,
Nesta segunda-feira, ele foi assaltado na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Teve roubados todos os seus documentos, celular, chaves do carro e um cordão de ouro avaliado em R$12 mil. Leandro Ferreira chegou com atraso de 30 minutos no CT Lana Drummond e treinou normalmente. No final das atividades, ele se reuniu com policiais que compareceram para tentar reconhecer os suspeitos através de um álbum de fotografias. 7h45, Vila Nova promove festa para o lançamento do novo uniforme. A delegação do Vila Nova chegou ontem no início da noite a Goiânia, após a derrota no último domingo por 3-2 para a Chapecoense em Chapecó, Santa Catarina, pela segunda rodada Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Roberto Schneider já começa a comandar a equipe para mais um compromisso, o terceiro dessa primeira fase da competição, no próximo sábado, 3h30 da tarde, em Araras, no interior de São Paulo, contra o Santo André. A maior dúvida do técnico colorado está no meio campo, já que Preto segue no departamento médico se recuperando de contusão. Ontem, a diretoria vilanovense apresentou aos torcedores o novo uniforme do clube. Donizete Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. E apesar da derrota, a equipe do Vila Nova teve um destaque na seleção do site de Campinas, no interior de São Paulo, Futebol Interior. Rafael Vaz foi considerado como o melhor quarto zagueiro na rodada da Série C do final de semana. Começa hoje com 4 jogos a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Ipatinga. Em Salvador, Vitória e Paraná Clube. Em Criciúma, Criciúma e Boa Esporte. E em Guaratinguetá, Guaratinguetá e Asa. América Mineiro, que joga em Goiânia na sexta contra o Goiás, é líder com 22 pontos. Os 18 jogadores convocados para a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres se apresentaram no Rio de Janeiro, onde ficam concentrados. A preparação para a competição se inicia hoje. Quanto os atletas farão exames médicos e testes físicos. Os treinamentos começam no período da tarde. Às 7h46 do esporte é o que há. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Agora em Goiânia são 7h47. A presidente Dilma Rousseff anunciou ontem que a agricultura familiar terá crédito de 22 bilhões de reais, com juros abaixo da inflação, para financiar o investimento e a produção em mais de 4 milhões de pequenas propriedades em todo o país. Dentro do Plano Safra da Agricultura Familiar 2012-2013, todas as linhas de crédito terão juros de no máximo 2% ao ano para o investimento e 4% ao ano para o custeio. E para falar sobre o assunto, vamos conversar com Alexandre Câmara. Ele é presidente da Comissão de Crédito Rural da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Ézio. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Central. É um prazer estar aqui com vocês ao ar. Presidente, Goiás foi agraciado com que quantia desse total? Bom, na realidade, Goiás faz parte do escopo brasileiro. No dia 4 foi liberado a ordem de 22,3 bilhões para financiar as mais variáveis atividades da política agrícola para a agricultura familiar, e para o Programa Nacional, para o PRONAF, 18 bilhões de reais estão disponibilizados. Nós tivemos aí também um incremento na renda da ordem de 110 mil reais para cada beneficiário para 160 mil reais, o que vai trazer à luz mais produtores aí para o crédito, principalmente custeio e investimento, principalmente o custeio ampliando de 50 para 80 mil reais disponíveis ao produtor. Os juros também foram reduzidos de 4,5% para 4%, e outras linhas vão variar de 1% a 4%, principalmente na questão do investimento. Aqui em Goiás, qual que é o papel desses pequenos produtores na cadeia da safra brasileira? Bom, esses produtores, eles são os produtores responsáveis pela alimentação, ou seja, pela mesa do povo brasileiro. Então, eles produzem desde a mandioca, do leite, boa parte da carne. Então, daí a importância de estar também financiando e mantendo esse homem no campo. Presidente, e quem que é o cliente desses pequenos produtores? Bom, os pequenos produtores, eles são aqueles que vão de 1 a 4 módulos fiscais. Esses módulos fiscais vão variar por estado e por município, né? No estado de Goiás nós temos aí 3 a 4 classificações, no Brasil nós vamos ter as mais variáveis classificações, e esses produtores, na realidade, eles são de origem
familiar, ou seja, são aqueles que detêm a pequena produção do Brasil com maior variabilidade. E para o agronegócio, qual que é o resultado de medidas de incentivo como essa? Bom, para o agronegócio como um todo, na realidade não existem dois agronegócios, mas sim um agronegócio. Um agronegócio exportador que mantém aí a balança comercial e a economia do país, já que somos um país meramente agrário, somos um país pobre, né? E nós temos uma agricultura familiar que mantém o abastecimento interno e aí garante o quê? Alimento farto e barato na mesa do consumidor. E como que esses segmentos receberam essa informação, presidente? Já teve encontro com eles? Já viu o termômetro que houve comemoração? Olha, acredito que todo o agronegócio ele passa por um período muito bom. Nós estamos aí num ano agrícola onde nós tivemos uma renda considerável por parte desses produtores. O preço médio das commodities também tem refletido aí uma garantia de renda para esses produtores. O que a gente precisa é manter esse ciclo. Agora, até onde isso vai continuar acontecendo, a gente não sabe. Qualquer alteração macroeconômica aí por parte dos grandes compradores, a gente não pode deixar de fora aí a China e a Índia, eles vão refletir positiva ou negativamente na balança comercial e assim na garantia de renda, tanto dos pequenos quanto médios e grandes produtores. O que a gente tem que ter são mecanismos de mitigação de risco para esses produtores para que eles não incorram em prejuízo e tenham que pagar a conta mais tarde. Alexandre Câmara, presidente da Comissão de Crédito Rural da FAEG, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Agradeço a participação e já deixo desde aberto que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás está sempre pronta a atender todos os pequenos, médios e grandes produtores do nosso estado. Agora em Goiânia são 7h52. E a Agrodefesa, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, intensifica até o dia 30 de setembro as fiscalizações para garantir a completa realização do vazio sanitário da soja em Goiás. Durante o período de 90 dias, fica estabelecido a ausência total de plantas vivas, cultivadas ou voluntárias da cultura da soja no campo. O objetivo principal é reduzir a presença do fungo da ferrugem asiática no início da próxima safra, diminuindo assim o número de aplicações de fungicidas e garantindo maior lucratividade ao produtor goiano. O produtor que não atender às determinações poderá ser autuado em valores que podem chegar a R$50 mil. 7h53. Governador Marconi Perillo renova financiamento para a cadeia produtiva mineral. Ele também cria um conselho gestor e autoriza um novo estudo aerogeofísico das potencialidades de Goiás. Criado por decreto assinado pelo governador Marconi Perillo, o Conselho de Geologia e Recursos Minerais será o responsável para definir as metas diretrizes do setor, amparado por um novo estudo geológico aerogeofísico, que vai ser executado pela Universidade Federal de Goiás, numa parceria com o governo de Goiás. O reitor da UFG, Edivar Madureira Brasil, estará à frente deste levantamento do solo, chamado de Mapa da Mina e Negócios do Minerador. É um projeto que foi nos demandado pelo Fumineral, o nosso Instituto de Estudos Socioambientais, onde estão os profissionais da geologia, da geografia, do geoprocessamento, com a interveniência da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa FUNAP, vai desenvolver esse trabalho, que é um trabalho estratégico para identificação e o suporte para o crescimento do setor mineral no nosso estado. Também nesta segunda-feira, o governador Marconi Perillo autorizou a renovação de financiamentos no valor de R$15 milhões para a cadeia produtiva mineral, a fim de pesquisas, prospecção de novas jazidas, sua exploração e até artesanato. Os financiamentos serão liberados pelo Fumineral, através da Goiás Fomento, cujo presidente é Luiz Maronese. Já está disponível, né? Aliás, já temos 2 financiamentos, já somam R$3 milhões engatilhados, só falta assinar. E creio que esses 15 milhões precisam de reforço já de imediato. E o segmento pode trabalhar que tem dinheiro. Na opinião do governador Marconi Perillo, o incentivo ao setor produtivo mineral tem lá sua razão, pois é o terceiro do Brasil. Tenho certeza que com as mudanças que estão sendo feitas, criação do conselho, lançamento do projeto Mapa da Mina, a retomada de financiamentos na cadeia produtiva mineral, com cerca de 15 milhões, vão ser ferramentas muito úteis, ferramentas indispensáveis à retomada para valer desse setor. A mineração goiana movimenta R$5 bilhões por ano.
Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. A Polícia Civil e o Ministério Público de Goiás realizam neste momento uma operação para combater furtos e roubos de veículos e pontos de tráfico de drogas. Mais de 180 policiais civis auxiliam no cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão em Goiânia. E mais detalhes sobre esta operação vão ser fornecidos logo mais às 10h30 em coletiva de imprensa com esses delegados de polícia e promotores de justiça. Vacinação contra a aftosa alcança mais de 99% dos rebanhos bovino e bubalino em Goiás. A Agrodefesa comemora a vacinação contra a aftosa de mais de 99% do gado goiano na primeira etapa do processo, realizada em maio deste ano. Um recorde histórico no estado, que trabalha para alcançar o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação até 2015. De acordo com Deise Lúcide, coordenadora do Programa Estadual de Enfermidades Vesiculares da Agrodefesa, 170 mil cabeças não foram vacinadas em 3.200 propriedades, que tiveram entrada e saída de animais bloqueadas. O procedimento pós-campanha se chama arrastão. Nos proprietários e nas propriedades que ficarem inadimplentes, ou por não ter entregue a declaração, ou por não ter feito a vacinação, nossos veterinários vão à propriedade mesmo para fazer a autuação. Nessa etapa foi diferenciado porque antes a gente bloqueava a propriedade para emissão da guia. Então não podia retirar os animais da propriedade. Agora, excepcionalmente, daqui para frente vai acontecer que ele está bloqueado tanto para vender quanto para receber os animais, justamente para forçar esses proprietários a se adequarem junto à Agrodefesa. Os pecuaristas inadimplentes devem procurar as unidades operacionais locais da Agrodefesa para entregar a declaração de vacinação e pagar multa de R$ 60 pelo atraso. Já os que deixaram de vacinar os rebanhos de bovinos e bubalinos terão que acertar o auto de infração e pagar R$ 7 por cabeça não vacinada. A segunda etapa da vacinação contra a aftosa no estado ocorre em novembro. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Cresce procura por aluguel de imóveis neste mês de julho. Muitas famílias aproveitam as férias para buscar uma nova residência. Com o tempo livre, é hora de sair à procura da nova casa ou apartamento para alugar. Para não perder tempo, é importante estar atento a vários detalhes antes de fechar o negócio. A diretora de uma imobiliária de Goiânia, Angelina Carvalho, diz que o primeiro passo é definir o perfil do imóvel. Primeiro, ela deve observar qual o bairro que é melhor para ela morar, no caso de trabalho, de escola, de comodidade realmente. A região da cidade que é melhor para ela. Depois é importante saber o tamanho do imóvel, né, que vai estar de acordo com a família. E o valor do aluguel, lembrando que é muito importante olhar também o valor do condomínio, já que tem muitos prédios que o valor do condomínio chega perto do valor do próprio aluguel. Angelina Carvalho alerta que o locatário deve estar atento ao contrato de aluguel. Tem muita gente que a gente observa que nem lê o contrato, né? E é muito importante ler o contrato para saber tanto de direitos quanto de deveres do inquilino e do proprietário. E além disso, muito cuidado com a vistoria. Porque o cliente assina uma vistoria, depois que ele assina, ele tem um prazo de 7 dias úteis para ler essa vistoria, conferir com o imóvel, né? E no caso de qualquer divergência, levar até a imobiliária para que seja feita uma retificação dessa vistoria. Geralmente o locador exige a apresentação de 2 fiadores, mas há outras modalidades que já são utilizadas, como a carta-fiança bancária e calção de bem imóvel. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. Morreu ontem à noite, no Rio de Janeiro, aos 91 anos, o cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, arcebispo emérito do Rio de Janeiro. Segundo a Arquidiocese do Estado, o religioso sofreu um infarto em casa. O velório e enterro vão ser realizados na Catedral do Rio de Janeiro. Nascido em Acari, no Rio Grande do Norte, em 1920, Dom Eugênio Salles foi ordenado bispo aos 33 anos em Natal, com apenas 11 anos de sacerdócio. Em 1968, tornou-se arcebispo de Salvador e em 1971 arcebispo do Rio. Ficou à frente da Arquidiocese Carioca até 2001, onde se tornou referência na defesa de perseguidos políticos. O cardeal foi uma das autoridades eclesiásticas brasileiras que mais cargos ocuparam no Vaticano. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, decretou luto
luto de 3 dias. Ele e o prefeito da cidade, Eduardo Paes, divulgaram notas em que lamentaram a morte do religioso. Em Goiânia, 8 horas, e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Écio Santana. Edição: Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio, Sueide Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã. Para você, um ótimo dia. Bom dia, Karine. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.